Olá, feliz dia, um dia abençoado. Você será alcançado por uma enorme paz de espírito ao assistir ao programa Aceite ou Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. A mensagem do nosso programa de hoje fará você pensar: é possível arranjar forças para resolver todos os problemas dentro de si mesmo? Sim, assista e verá que é possível sim. Já é tradição. Todo domingo das 9 às 11 horas da manhã, em mais de 500 pontos espalhados pelo Brasil, você tem um encontro marcado com a felicidade. É o Domingo da Aceite ou Noie, onde você assiste a reuniões alegres, com palestras que ensinam a arte do bem viver e como superar os mais diversos problemas do cotidiano. Como se tornar mais saudável, dicas para atrair a prosperidade, o que fazer para ter uma vida mais harmoniosa e plena. Tudo isso você encontra nos nossos núcleos a cada manhã de domingo e com entrada franca. E mais, livros que iluminam a vida, orientação pessoal com professores da Aceite ou Noie, espaço infantil onde seus filhos aprendem o beabá de uma vida mais harmoniosa e ligada a Deus. Enfim, aqui você encontra amigos, respostas e o conforto espiritual necessário para superar todos os obstáculos. Venha e traga sua família para o Domingo da Aceite ou Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Confira a nossa programação. As mensagens da Aceite ou Noie transformam pesadelos em sonhos e sonhos em realidade. Rompem os limites da dor e ampliam a visão que se tem do horizonte. Encontre agora mesmo a luz que talvez tenha procurado por muitos anos e até pensava que nunca encontraria. Chegou a sua hora. Acompanhe. Muito obrigado. Se você tem orado e suas orações não são atendidas, o programa de hoje esclarece por que muitos oram e as suas orações não são atendidas. Então, para você que está em casa hoje, nos assistindo, para você que está ouvindo através do programa da Aceite ou Noie no rádio, então aguardem aí, porque hoje o livro Convite à Felicidade, volume número 1, vai esclarecer a você por que a oração não é atendida. E para nos explicar sobre isso, professor Yoshio Mukai, muito obrigado, professor. Muito obrigado, Enio, por bem? essa oportunidade de poder estar nesse programa novamente. Muito obrigado. E o professor Heitor Miyazaki, tudo bem, professor? Tudo bom. Obrigado. Muito obrigado. Professor Mukai, quando a gente fala nos meios religiosos, sempre se fala da oração atendida, né? É. E aqui vem uma questão: por que a oração não é atendida, não se concretiza? É. Tem alguns fatores que isso atrapalha? Tem aqui exatamente, tem na página 86, a oração só é concretizada quando se faz como se diz Jesus. Tudo o que pedirdes orando, crede que os recebereis e tê-los oei. Então vamos dizer, tem que, antes de orar, a pessoa, muitas vezes ele faz auto-julgamento. Ele acha que, será que minha oração vale? Será que minha oração é atendida? Não. Antes de orar, então, como diz Jesus aqui, acredite que já está atendido a sua oração, né? E se orar, então, é como se fosse a gente buscar, vamos dizer assim, o nosso pedido. Por quê? Na casa de Deus existe tudo. Basta você pedir e receber, né? Então, isso que se fala, orar e receber. Quando se fala em oração também que não se concretiza, tem muitas pessoas que às vezes oram bastante, né? 10 minutos, 20, 30, 40, 50, 60, né? Além dessa crença de que pode ser uma crença negativa, as minhas orações não dão certas, né? Além disso, quais outros fatores? Quando a pessoa não se julga merecedora daquilo que ela está orando. Lá no inconsciente ainda, por exemplo, a pessoa ora, reza para prosperar, mas no subconsciente ela tem orgulho de ser pobre, adora ser pobre, faz piada de pobre, fala que pão de pobre cai com a manteiga para baixo, fala que pobre só anda para frente quando é empurrado, que enche a barriga quando morre afogado. Quer dizer, se uma pessoa tem orgulho de ser pobre, conscientemente ela está falando eu quero prosperar, mas inconsciente não. O sentimento que ela tem que é importante. O sentimento é forte.
Né? Se ela adora ser pobre, não adianta falar, só orar que quer ser próspera. E outro detalhe também, a ideia de que sou pecador, tem que sofrer, sou pecador, tem que sofrer, tem que pagar o pecado de Adão e Eva. E com esse pensamento não se concretiza. Né? Então, não essa frase que o professor Mukai falou de Jesus Cristo, orar crendo, às vezes há pessoas que falam, estou fazendo oração para encontrar metade da alma, não aparece. Mas de que forma que você está fazendo? Você está pensando, eu quero metade da alma porque ele não está, desse jeito não aparece nunca. Você tem que orar sentindo que ele já está do seu lado, sentindo que essa pessoa já está do seu lado, até sentir o cheiro dele. Que você já esteve com essa pessoa em outras encarnações, então sinta o cheiro dele, né? E assim se concretiza. Isso é acreditar, é sentir e não se teorizar. Se a pessoa não tiver aquela fé, não adianta. Se ela não se julga merecedora, não adianta, a oração não se concretiza. Por esse fato que quando a pessoa ora, tem que visualizar aquele sonho concretizado, porque vosso Pai já lhe concedeu antes de vós pedirdes, disse Cristo. Então acredita que já tem. Né? É o exemplo que eu tenho do relato da primeira casa que eu comprei. Eu estava mentalizando comprar em 75, estava mentalizando para comprar uma casa em 80. Eu e minha mulher para comprarmos uma casa em 80. E o meu cunhado estava procurando uma casa. 2 meses depois ele me telefona, fala, encontrei a casa, comprei, parabéns. Não, vem ver que você vai comprar também. Ele falou, não, vou comprar em 80. Não, vem ver. Eu fui ver, o pouquinho de poupança que eu tinha foi suficiente para dar entrada na casa, e eu comprei a casa. Mas como eu tinha mentalizado fortemente que já tinha uma casa em 80 eu comprei a segunda casa, porque ficou gravado. Já tem a casa, acreditando que já tinha, né? Mesmo que diante dos nossos olhos não tenha, visualizando, acreditar, alguma coisa faz com que apareça aquilo lá. Deus sempre concede. Às vezes nós que estamos barrando. Tá certo. Professor Mukai, além da falta dessa crença, né? Na hora da oração, também da autopunição, tem aquela situação também onde a doença, por exemplo, é extremamente grave segundo algum diagnóstico. Então, quando a doença é mais ou menos, parece que é fácil. Não, isso aqui sai fácil. Mas quando vem a sentença, não tem jeito, parece que a oração também não tem jeito, né? E como fazer nessa hora? Não, mas a verdade é que nós temos muitas experiências de pessoas que quando recebe, vamos dizer, o ultimato, ela se desperta e se cura. Enquanto, vamos dizer assim, a doença é favorável à pessoa, então ela, vamos dizer assim, curte a doença. Por exemplo, o mestre explica que a mulher descobre que quando ela está um pouco enferma, o marido cuida bem dela. Então, o subconsciente dela faz com que ela permaneça naquele chove e não molha, sempre numa situação um pouco febril, de um diagnóstico que não dá, vamos dizer assim, não grave, mas que tem uma doença. E aí ela recebe a atenção do seu marido. Mas vamos dizer assim que, de repente, algumas pessoas que recebem o ultimato, vamos dizer assim, você tem 30 dias de vida, aí a pessoa toma a decisão, ela se desperta, por quê? Se ela não quer morrer, ela fala, eu tenho que apegar alguma coisa. No que geralmente as pessoas pegam. Qualquer pessoa, no último momento, ele fala, Deus, né? Chama por Deus. Deus é o nosso Pai e realmente a pessoa consegue, então, se curar, muitas vezes, de uma situação bastante grave. E, dentre os preletores da Seichoné, temos muitas pessoas que aconteceu esse tipo de, vamos dizer, diagnóstico, né? Na pessoa que doou todo aquele terreno de Academia de Santa Tecla, o preletor Podarírio tinha 30 dias de vida, porque o problema dele era grave de coração. Ele foi receber uma orientação do professor Kuamoto e quando foi explicado para ele, se você quiser viver, você vive. Se você admitir que 30 dias você vai passar para o mundo espiritual, você está acreditando no seu fenômeno, no seu corpo. Mas se você acredita que filha de Deus, você pode se salvar. E ele se salvou, né? E em gratidão ele chegou a doar aquele terreno da academia que hoje é de Santa Tecla. Tá certo? Muito obrigado, professor. Então, para você que assiste o programa da Seichoné, é só ligar agora no 0800 770 2600 e você pode receber aí na tua casa uma revista inteiramente grátis da Seichoné. Lembrando que é uma revista só por pessoa, caso você já tenha ligado, então aí você dançou. E também é possível ligar
pelo telefone celular 0 prestadora 11 50 14 2209. E através desses dois telefones você também pode adquirir o livro Convite à Felicidade, volume número 1. São 2 volumes, o de hoje é o volume número 1 e olha só o preço, hein? R$20, só R$20 mais o frete. Então, meu amigo, vale a pena. E dentre os assuntos que tem aqui, um deles é o que está sendo estudado hoje, que é sobre a oração. Professor Heitor, quando se fala em oração, a Seite Unoe também tem uma forma de estar colaborando com as pessoas, adeptos, não adeptos, que é a oração da forma humana. O que é, como funciona? E por que ela dá tanto efeito como dá? As pessoas fazem forma humana para casar, casa. Para arrumar emprego, arruma emprego. E aí vai. No começo da Seite Unoe, do ensinamento, no momento que a Seite Unoe estava ainda no início, as pessoas pediam oração para o mestre Masaru Taniguchi e ele atendia, fazendo a oração da casa dele, ficava meia hora orando para a pessoa. Isso tinha um resultado fantástico, que é a oração à distância. É diferente da oração que as pessoas põem a mão. A oração à distância, ela não tem limite. E as pessoas que fazem oração colocando a mão, esse tipo de força, ela é muito limitada. Se a pessoa está na casa dela, não vai receber. Se tiver 10 metros de distância, ela não recebe. Porque é aquela oração chamada de magnetismo animal. Né? É a energia do prana que a pessoa está fazendo. Mas se for a mentalização à distância, mesmo que ela esteja em outro país, ela vai receber. E assim chegou um momento que a Seite Unoe cresceu tanto que o mestre já não tinha mais condições de atender os pedidos. Então foi criado um departamento de cura divina chamado, no Brasil chamamos de forma humana, apelidamos de forma humana. E nesse processo a pessoa preenche, eu sempre carrego a minha, e preenche onde tem um bonequinho simbolizando a pessoa, e aqui na vertical está escrito Jiso, que significa imagem verdadeira, na horizontal harmonia. Então, a pessoa preenche em 2 vias, a primeira via fica na torre da sede central, onde a pessoa recebe 6 orações diariamente. E cada oração demora em média 1 hora. Então são 6 horas por dia de orações, 180 horas de orações por mês. Por isso que as orações surtem efeito quando a pessoa preenche a forma humana. São muitas horas de orações e orações que são direcionadas diretamente para a pessoa mesmo. Não é colocado o intermediário. O mestre ensina que a oração da Seite Unoe é igual Cristo fazia. Orava, contemplava, orando diretamente, contemplando a imagem verdadeira da outra pessoa. Essa é a forma da oração da Seite Unoe. E a oração da forma humana, existe uma possibilidade da pessoa que for fazer o pedido escolher alguns desejos, né? Desejos. Tem vários desejos. Tem um desejo interessante de uma senhora que foi a primeira vez na Seite Unoe, acompanhando a amiga só para ver como... Não porque tinha alguma coisa, que a amiga vinha para a sede central fazer alguma coisa, e ela falou, também vou. E a amiga dela falou, faz uma forma humana para você. E aí o desejo dela era ser mãe. Só que ela tinha engravidado várias vezes e não conseguiu levar avante a gravidez, que ela perdia o bebê. Aí chegou um momento que o marido falou assim, eu não quero filho, só dá problema. E ela preencheu a forma humana para número 11 e aí o marido mudou de ideia. O marido disse assim, que tal você fazer a fertilização in vitro? E marcou a data para consulta. Eu lembro que era dia 24 de junho. E dia 23, um dia antes, ela descobriu que estava grávida. Quer dizer, nem precisou fazer a consulta in vitro, muito menos fazer um tratamento in vitro. Quando ela fez a forma humana e ela alcançou a graça, falou, realmente é maravilhoso. E antes mesmo de fazer a consulta, economizou tudo. Tá. O número 11, que desejo que é, professor? É do parto feliz, da concepção, tá. Do parto feliz. Também tem sobre saúde, prosperidade, realização de sonhos, né? Eliminação de vícios, tem tudo para desempenho, para o bom crescimento, né? Tá. Professor Mukai, o senhor tem orientado os Seminários da Luz, né? Seminário da Luz é um evento que as regionais promovem, ano sim, ano não, a nível nacional. E graças a esse Seminário da Luz, nem sei quantas pessoas por ano acabam tendo contato com a Seite Unoe através do Seminário da Luz. E na programação do Seminário da Luz tem a oração mútua, que é uma oração também. Certo. E há muitas pessoas que vêm nos falar que participou da oração mútua que o senhor conduziu e receberam graça. Qual que é o segredo dessa oração, professor? Dá certo e muitas pessoas oram não dá certo. Não é que é segredo. Vamos dizer assim, Cristo disse, se dentre as pessoas que estão orando tiver 2 ou 3 pessoas, eu estarei aí.
Mas no Seminário da Luz, muitas vezes são centenas ou milhares de pessoas orando. E, naturalmente, não é somente só Jesus Cristo, mas Mestre Masaharu Taniguchi também, e todas as entidades que desejam a felicidade do ser humano, ele está lá, porque aí vem um ambiente da aura de cura, vamos dizer assim, de manifestação divina. Então, atrai a vibração divina e as pessoas que estão orando, se ela tiver essa sensibilidade, vamos dizer assim, estar puro, vamos dizer, acreditar que é filha de Deus e acredita que recebe. Outro dia fui a Campinas e a pessoa me disse uma coisa interessante, que estava contando de cura de leucemia de uma pessoa lá de Paraguai. Aí essa pessoa disse, não é para ir até Paraguai, não, professor, aqui mesmo houve a cura de uma pessoa que participou do Seminário da Luz. Diz que um menino de 8 anos, ele estava com um diagnóstico de leucemia e a mãe disse para ele, filho, hoje vamos ter uma oração e Deus vai atender e você vai ficar curado. E esse menino, né, aquele sentimento puro, participou do seminário, participou da oração e no momento da oração diz que ele começou a visualizar, né, que conduzimos para que Deus sinta que o Deus está penetrando dentro de você e está manifestando a cura. E o menino acreditou nisso, começou a dizer que sentia um calor tremendo dentro dele. Terminada a oração, falou para a mãe, mãe, Deus acho que me atendeu, porque eu estou sentindo um calor tremendo. E foi, diz que segunda-feira o menino ainda continuou falando, mãe, Deus está me curando, ainda estou com calor. E na outra consulta que foi fazer, ele estava totalmente curado, né? Então não é a gente que cura nem nada, a pessoa que sente, que recebe Deus, Deus manifesta. É isso que então acontece quando tem bastante pessoas, né? E as pessoas sentem que vai ter uma oração, que vai ter a manifestação divina de Deus, acontece. Tá certo. Professor Heitor, foi falado algumas coisas aqui que impedem a concretização da oração, mas a Sentinela fala também sobre alguns outros assuntos importantes no viver do dia a dia, que é a gratidão, que é a reconciliação com o amor. Uma pessoa que, de uma certa forma, nutre sentimentos negativos contra terceiros, por exemplo, isso também dificulta a realização da oração? Dificulta porque as coisas funcionam tudo pela semelhança, a lei da semelhança. Se a mente dele não está semelhante ao amor, porque Deus é o amor, Deus não consegue se manifestar onde existe desarmonia, conflito, sentimento de ódio, inveja. Não tem como, é uma coisa como se estivesse num ambiente poluído, não tem como manifestar. Né? Aquilo que está na revelação divina da grande harmonia. Mesmo que Deus queira te auxiliar, mas se tiver desarmonia, Deus não vai conseguir ajudar, porque é outra vibração, é outra sintonia. É a mesma coisa que você está com um aparelho de rádio que só pega a AM e querer sintonizar FM, mas naquele aparelho não tem FM, porque não vai ter como sintonizar, entrar em sintonia com ondas diferentes que são a FM. Por isso, se a pessoa deseja realmente receber oração, ela tem que vibrar, falar a mesma linguagem, entre aspas, de Deus, que é a manifestação do amor. Por esse fato aqui é importante, quando nós falamos assim na oração mútua, no preparo, na explicação sobre a oração mútua, falamos muito sobre a importância da harmonia, de viver em paz com tudo e com todos, para as pessoas entrarem no clima realmente verdadeiro de Deus, falar a mesma linguagem de Deus. Por isso que aquele livro, Viver Junto com Deus, muitas pessoas não pararam para analisar o título do livro. É Viver Junto com Deus, né? E não distante de Deus, junto com Deus. Viver junto com Deus, viver Deus no dia a dia. Aí é que as coisas começam a mudar. Aí eu lembrei que o Sr. Mucay estava comentando, Seminário da Luz que fizemos em Uberaba, que estava o prefeito em exercício nesse seminário. E quando terminou, nós ficamos lá na porta agradecendo o comparecimento das pessoas e ele falou, eu esperei todo mundo sair para te agradecer. Eu não fiz nada. Não, é que eu me curei da surdez no seminário. E fiquei sabendo depois, quando retornei para São Paulo, que também tinha um senhor que foi com cadeira de rodas assistir o seminário. No dia seguinte, o seminário foi em Uberlândia, só que ele foi de ônibus, sem a cadeira de rodas. Então, é Deus que faz manifestar tudo isso, é obra de Deus, não tem o que explicar, né? É Deus, porque onde existe uma oração que não tem ego, porque um ora para o outro, simplesmente com o desejo de ajudar o outro. Então, Deus se manifesta onde tem esse clima de amor. Tá.
Professor Mucay, professor Heitor, se tivéssemos que enumerar, por exemplo, 6 itens para que uma oração se concretize, já que nós estamos falando por que a oração não se concretiza, para que uma oração se concretize. Se tivéssemos que falar 6, fazer um ping-pong aí, professor um, professor Mucay outro, quais são pelo menos 6? Deve ter mais, creio eu, mas pelo menos 6. Se o senhor pudesse falar um, professor Mucay outra. Harmonia, estar em harmonia com tudo e com todos. E reflexão. Ele tem que refletir que ele é filho de Deus. Não ficar julgando ele mesmo. Né? Fazer autorreflexão de que ele é filho de Deus. Primeiro, harmonia. Segundo, uma reflexão. Okay, terceiro, eu digo aquilo que está na oração Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade. Acreditar, seja feita a vossa vontade. Então, a vontade de Deus é isso, que se manifeste. Isso que a pessoa muitas vezes fala, mas não acredita nisso. Tem que orar crendo dessa forma. E outro seria reprogramar o que ele está pensando todo dia. Vamos dizer assim, já fiz diversos tipos de oração, a pessoa me ensinou isso, ensinou aquilo. Mas vamos dizer assim, se ele não acertou, vamos dizer assim, né? Ele tem que fazer uma reflexão. Porque nossa vida é como se fosse um ator que está em cima do palco, ele fazendo a sua vida. Agora, se ele não projetou direito, não vai acontecer direito. Então, ele tem que reprogramar. Reescrever de novo, acreditar. Sou filho de Deus. Essa reprogramação é importante. Quinta? Quinta e sexta. Clareza e continuidade. Deixa claro o que quer. E continuidade significa, não adianta orar 10 minutos, o resto do dia pensar negativamente. Aí não surte efeito. Então, a sétima. A última, então, vamos dizer assim, já estou curado. Já realizou. Então, antes de pedir, tem que confirmar. Por quê? Ele está acreditando. Então, acreditar tem que ser aquilo que ele está afirmando. Maravilha. Então, antes de encerrar, eu ia pedir 2 favores. O primeiro, o professor Heitor depois terminar com a oração pela paz mundial e explicar sobre a oração pela paz mundial. Alguém nos assiste agora e gostaria de conversar com o senhor. E já falamos num outro programa que o senhor está dando orientação pessoal. Sim. Bom, como eu disse, todo o conhecimento que a gente adquiriu durante todo esse tempo de vida, vivendo com as pessoas, e as pessoas trazendo o resultado para a gente, é uma coisa preciosa, porque confirma o ensinamento do mestre Masaharu Taniguchi. Não é eu que orei, não é ninguém que orou, mas a pessoa em si descobriu que era filha de Deus, curou de câncer, curou de leucemia, e era pobre, ficou rico, estava em desarmonia, ficou em harmonia. Tudo isso a própria pessoa que descobriu que ela era filha de Deus, merecia viver feliz, próspero e bastante desenvolvido a sua própria vida, né? Então, agradeço a cada um de vocês que nos ouvem e pratique a Seichonei. Com certeza o resultado será seu e não nosso, tá bom? Então, antes da oração pela paz mundial, então de quartas, são quartas e quintas. Então, de toda quarta e toda quinta, o professor Yoshio Mucay se encontra nas dependências da sede central em São Paulo para dar orientação pessoal. Mas para isso precisa agendar. Então, precisa ligar lá na sede central, falar com a Samara, 0 prestadora 11 50 14 22 22 e agendar o dia e o horário para que você então possa ter diretamente do professor Mucay uma orientação pessoal. Podemos? Não, só para complementar, é que é durante o dia que o professor Mucay vai dar orientação. E quarta-feira, durante a noite, pode assistir minhas aulas. Já faz no pacote, né? Já fica lá na sede central, assiste a aula à noite, toda quarta-feira. E sobre a oração pela paz mundial, as mentes se comunicam. Já aconteceu com todo mundo, uma pessoa dizer, você tirou da minha boca, você falou o que eu pensei. Ou seja, as mentes se comunicam. Então, a oração pela paz mundial visa transmitir para que na mente coletiva da humanidade paire o sentimento de paz, harmonia, do que sentimento de guerra, pensamento de guerra. Esse é o objetivo da oração pela paz mundial. Então, vamos fazer. Podemos fazer? Vamos fazer. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Muito obrigado. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor Yoshio Mukai, professor Heitor Miyazaki. Muito obrigado a todos, muito obrigado a você que é mantenedor do programa da Seiichi Onoye, que seja cada vez mais feliz, mais próspero, e quem ainda não é, fica também, se torne um mantenedor do programa da Seiichi Onoye, e é só ligar no 0800 770 2600. Muito obrigado. Para você que já ouviu falar sobre meditação Shinsokan, ou que ainda nunca ouviu falar, agora chegou o DVD e o CD de áudio sobre explicação da prática de meditação Shinsokan. Através desse CD e esse DVD, você vai poder ouvir uma palestra sobre a importância da meditação, a explicação da prática da meditação e também fazer a prática da meditação Shinsokan com o professor Yoshio Mukai. Você vai acompanhar passo a passo como fazer a meditação. Ligue agora então para 0800 770 2600 ou de celular 0 operadora 11 50 14 2209 ou também pelo nosso site www.sni.org.br/livraria virtual e mude a sua mente radicalmente para a luz e transforme o seu destino num destino feliz. Suas boas energias, a campanha de oração pela paz mundial, Corrente do Bem. Milhares de pessoas oram em conjunto, cada uma em seu próprio local, em residência, diariamente às 18 horas no horário de Brasília. Por alguns instantes, todos realizam a oração pela paz mundial, que está disponibilizada no nosso site www.sni.org.br ou em nosso Facebook oficial. A ideia é enviar à atmosfera terrestre vibrações positivas capazes de anular as negativas que são emanadas diariamente pela mente aflita das populações do planeta, não é? Seja qual for sua religião de origem, junte-se a nós. É muito gratificante para quem realiza e importante para a felicidade geral de todos. Participe, tá bom? Alegramo-nos com o que aprendemos nas mensagens do programa Seiichi Onoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada pela companhia. Orar é tornar seus pensamentos capazes de projetar na face da Terra uma realidade mais feliz. Então, vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Muito obrigada. Que uma enorme paz cubra de mantos você e todos os seus familiares. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.